Meus cachorros estão brigando. A Mari entrou lá no quarto. Ela veio resgatar eles aqui. Puxa eles para aí, Mari, esses cachorros. É um zoológico aqui em casa, para quem não sabe, tem 2 cachorros e um gato. Fora eu, que sou um animal, e a Mari. Enfim, então estamos juntos. Hoje, pessoal, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês... Ih, meu Deus, está dando algum ruim aí, Lu? Bem, desculpem as falhas técnicas. A palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, para começar, tá? É Mateus 25, de 14 a 30, que é a parábola dos talentos. Para quem não é de igreja, a parábola é uma forma que Jesus sempre usava para se comunicar com as pessoas, para poder dizer alguma outra coisa para elas. Então, ele conta uma história querendo significar algumas coisas por trás, beleza? E aí, lá em Mateus 25, 14 a 30, quem quiser abrir, acho que hoje está todo mundo conectado pelo celular ou pelo computador, então é super rápido só digitar. Então, vamos ler juntos, beleza? Vamos lá, Mateus 25, 14. Porque será também como um homem que, partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Isso é bem interessante, que ele dá conforme a capacidade, e ausentou-se logo para longe. E aí ele sai. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, o que recebera 2, granjeou também os outros 2. O granjeou, ele multiplica. Mas o que recebera 1 foi enterrá-lo no chão. Ele fica com medo e enterra o que só tinha 1. Ele tinha pouco, achou que era pouco, por isso ele enterrou, do que arriscar tudo. E escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Ele trouxe outros 5 talentos. Então o senhor volta e aí ele tem mais 5 talentos para dar, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, ajunte onde não espalhaste. Então ele já vem com uma historinha, dando uma amenizada ali, porque a coisa não vai ser boa, senão ele já vinha contando a boa notícia, né? E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, aí o cara na expectativa, né? Ele contou a historinha, falou que deu tudo errado, e aí agora o que o senhor vai responder? O senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Então, o couro comeu para esse cara. Sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Por isso, te cumpria dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia-o com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos. E quem faria diferente, né? Se vocês têm pessoas de confiança que vocês entregam algumas coisas, podem ser funcionários ou pessoas de confiança suas. E aí, quando vocês voltam, um não fez nada com aquilo, né? Aí ele vê no outro um grande talento e fala: ó, tirar ele, pois, o talento e dá ao que tem 10 talentos. O cara que tem 10 talentos, que tinha 5 e multiplicou para 10, teve a melhor performance. Toma, você é o cara, fica com você. E para o outro, olha o que ele fala: o cara que escondeu o talento dele, enterrou. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bem, vamos fazer uma oração e aí a gente começa a conversar sobre esse texto. Senhor Deus, obrigado por essa oportunidade. Por favor, esteja falando aos nossos corações, trazendo entendimento e nos ajudando a seguir conforme a sua vontade. Em nome bendito do Santo Senhor Jesus. Amém. Dessa história, a gente consegue já concluir aí alguns pontos, né? Como ela é uma parábola, então ela está querendo dizer alguma outra coisa. E aí Jesus está claramente fazendo uma analogia, né, entre a nossa vida e o que a gente pode fazer durante ela, o tempo que Deus nos dá para vivê-la. O Senhor volta quando Ele quer, e é sem avisar. Quem somos nós, né, para dizer que a gente vai viver
por mais um dia que seja. E ele dá quantos talentos ele quer para quem ele quer. Mas cada um segundo a sua capacidade. Ele considera a capacidade do ser humano. Independente de se ele te deu muito ou pouco, ele espera que você multiplique. O que faz muito sentido, considerando que ele te deu esse talento conforme a sua capacidade. Então, ele sabe que dá, mesmo quando parece difícil. E aí, o que isso nos faz refletir? Que a vida terrena é esse tempo finito que a gente tem, essa oportunidade aí de viver, onde o que a gente consegue controlar são as nossas próprias reações, né? A gente tem aí os nossos talentos, com o que a gente tem, né? Que são os nossos talentos. Mas que o Senhor tem uma expectativa sobre nós, que é que a gente multiplique, que a gente frutifique durante esse tempo que Ele nos dá. Que os talentos que Ele nos dá não são de acordo com a nossa necessariamente necessidade, né? Que pode ser o quanto a gente acha que precisa, mas a nossa capacidade, o quanto Ele sabe que a gente consegue fazer por onde diante das circunstâncias que estamos vivendo. E aí isso gera algumas dúvidas, né? Porque cada um tem a sua realidade e diante dessa história provavelmente vai refletir sobre os seguintes pontos. Que tipo de mundo é esse que a gente vive? O que Deus espera da gente com o que a gente tem? Porque ali o Senhor espera algo dos servos. Então, o que Ele está esperando? Como que a gente pode multiplicar? O que é viver bem aqui? Ter sucesso? Conseguir fazer de acordo com o que o Senhor espera da gente? Como extrair o máximo da oportunidade que Ele nos dá? Ele dá alguns talentos, como a gente consegue extrair o máximo disso e multiplicar? Fazer por onde? E aí existem 3 livros na Bíblia, tem uma série de 3 livros... Bem, existem os 3 livros na Bíblia e eu vi uma série no YouTube, que pode colocar o link aqui embaixo. Pastor Samuel, depois coloca o link aqui embaixo, que é bem legal, que são 3 livros sobre sabedoria da Bíblia, que é Provérbios, Eclesiastes e Jó, e que eles vão responder essa pergunta fundamental, mas de perspectivas diferentes, sobre o que é ter uma vida boa, né? O que é a vida e o que Deus espera de nós aí durante a vida e como que a gente pode, então, garantir que a gente está vivendo da forma correta para quando chegar a hora, quando quer que seja, a gente possa dizer que a gente multiplicou os nossos talentos, né? Que talentos são esses? Enfim, vamos começar a falar sobre os livros e aí eles vão dar essa ilustrada aí pra gente, beleza? Provérbios, começando. Provérbios, Eclesiastes e Jó, tá? Essa sequência aí bem legal e depois o link na descrição. Quem está gostando, curte e compartilha o link na descrição para poder ver lá na íntegra como funciona essa história, que é bem legal e acho que responde essas perguntas que surgem quando a gente lê a parábola dos talentos. Provérbios, ele tem como tema a sabedoria, né? A sabedoria sobre tudo, todas as questões, trabalho, relacionamento, espiritualidade, sexo. E a sabedoria no hebraico original, essa palavra que chama rohemah. Eu não sei se eu estou falando ela certo, mas que é essa lei moral do universo, que rege o universo, onde há sentido nas coisas, a gente pode ver que ele caminha para um bem maior, a gente consegue ver beleza nas coisas, a gente consegue ver sentido em ser bom e, através disso, colher o que é bom. Essa força criativa, esse rohemah, que é a sabedoria, que é, inclusive, utilizado como, através do que é criado o universo. O universo é criado através da sabedoria e nós, cristãos, entendemos como sendo, inclusive, Jesus a encarnação dessa sabedoria, né? Que é essa forma, o modelo de como viver, o guia de como as pessoas devem viver. Lembrando que esses 3 livros eles estão no Velho Testamento, então ainda não teria a perspectiva de Jesus aí quando a gente está falando sobre esses livros, mas é um livro, então, judeu, né, judaico aí sobre sabedoria, que é o livro de Provérbios. E lá, como um todo, o sábio, que é a pessoa que é justa, correta, temente a Deus, é recompensado. Isso é uma realidade para milhares de pessoas, a gente conhece diversos exemplos, né? Hoje há milhares de anos, né? Essa é uma realidade na vida de várias pessoas que, por seguirem a sabedoria bíblica, a sabedoria descrita em Provérbios, que tem como chave de todas as respostas Jesus Cristo, elas, graças a se manterem fiéis a Deus e ao que é sábio, que é correto e justo, prosperaram, deram certo mesmo diante de circunstâncias adversas.
E aí isso é uma realidade na vida de diversas pessoas há milhares de anos. É por isso que, inclusive, tem a proporção que tem, né? Todo o cristianismo, o judaísmo, através de toda essa sabedoria, isso fez a diferença na vida de muitas pessoas e faz diferença nas nossas vidas, na minha, de vocês, irmãos que estão aqui. A gente tem exemplos na Bíblia, na nossa igreja, nas nossas vidas. A gente tem o José do Egito. Hoje estava às 4 horas, teve uma outra reunião com os jovens da igreja, né, de todo o Brasil, e o bispo trouxe lá esse exemplo, entre outras coisas, quando o pessoal estava perguntando, que é um cara que ele é sábio, porque ele tem a atitude positiva de enfrentar, de fazer por onde, mesmo diante de várias adversidades, mesmo remando contra a maré. Eu tive um chefe que ele sempre falava isso para mim, ele falava, cara, diante de uma crise, a gente consegue olhar como uma oportunidade para sair mais forte. E no final das contas, quem tem essa atitude, mesmo diante de uma situação adversa, faz por onde, age com atitude positiva, é uma pessoa de confiança, é recompensado. E aí a gente teve já aqui sendo contado na igreja o exemplo do pastor Isaías, o exemplo do bispo Hildo, pessoas humildes que venceram na vida mesmo diante de circunstâncias adversas, que o mundo conspirava mais para irem para um outro caminho, caminhos, enfim, do mundo, né? De pessoas que, não tendo um norte claro, vão ter medo, não vão conseguir planejar a longo prazo, não vão conseguir se manter firmes no que é correto quando vêm as tentações, se não tiverem isso bem firme dentro de seus corações. A gente teve o Marcelo contando exemplos deu um coach financeiro, cara. Eu achei muito bom quando ele falou aqui, que eu falei, meu Deus, o cara devia estar estourando sendo coach, porque ele fez por onde? Ele sabe o caminho das pedras, ele busca o que é sábio e certo em termos financeiros, e isso tem sido bênção na vida dele, na vida de outras pessoas que ele tem abençoado através disso. E tudo ligado a essa sabedoria. A minha avó, querida, diante de tantas circunstâncias adversas, se mantendo correta e, graças a isso, tendo a mão de Deus cuidando dessas pessoas todas e eles frutificando através de tudo isso, vencedores para a glória de Deus, transformando a crise em uma oportunidade com atitude positiva, confiando em Deus. Enquanto no livro de Provérbios, o sábio vive isso, e a gente vê isso acontecendo, que é uma regra, parece. É uma regra, eu tenho fé que é uma regra. O tolo vai contra a sabedoria e ele colhe as consequências disso. A gente escolhe o que planta, mas o que a gente colhe é a consequência, e o tolo colhe coisas fúteis, vãs, que não vão agregar valor para ele, e infelizmente ele acaba colhendo essas consequências, E aí o livro, como um todo, ele vai tratar, então, que a desobediência dos tolos destrói a todos os tolos, mas aquele que escuta a sabedoria vive em segurança. Em Provérbios 3, 21 a 26, ele mostra isso bem claro. Fala assim, ó, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Olha que beleza. Eu queria viver 100% isso. Infelizmente, às vezes o meu sono não é tranquilo. E o que eu posso estar fazendo quem sabe, não estar tendo toda a confiança, toda a segurança aqui em Deus, de que Ele está cuidando. Ou eu posso também não estar fazendo por onde, plantando coisas que não são necessariamente de acordo com a sabedoria de Deus, tá agindo de forma tola, reagindo a coisas ruins que me acontecem ao invés de saber entregá-las para Deus. E isso está, às vezes, me afetando algum dia que eu posso perder o sono, que às vezes acontece. Geralmente, quando tem alguma reunião muito importante, eu falo, ai, cara, aí eu penso várias vezes, que quando acordo cedo, que eu já estou pensando na reunião. Mas, assim, de modo geral, a gente tendo total confiança de que estamos pelo caminho certo, tudo vai bem. Eu hoje, para falar aqui com vocês, fiquei mais nervoso, não é comum para mim. Então é normal, mas com o tempo, conforme a gente vai ganhando praticidade, vai ficando mais à vontade, para isso. E aí é uma questão de que a gente vai ficando mais experiente, mais sábio com o tempo também. Hoje eu sou um pouquinho mais tolo nesse sentido.
Tá, mas enfim, esse é o grande motivo aí do livro de Provérbios, e isso vale para tudo, não apenas para o conhecimento intelectual, mas também essa sabedoria, ela é para a arte, para os negócios, para o relacionamento. Nós, seres humanos, vocês que estão todos me ouvindo, são máquinas. Vocês, quando expostos, né, deixar o nosso cérebro exposto a alguma coisa, ele pode fazer coisas incríveis. A criação de Deus algo maravilhoso com potencial imensurável. E a gente tem um grande exemplo disso dentro da nossa igreja com o time de futebol feminino. Isso é uma coisa engraçada, porque, pessoal, vamos ser bem honestos. Quem está aqui, que faz parte do time, sabe que quando a gente começou o time, estava todo mundo se chutando e teve gente que quebrou o pé, inclusive. Então, para ver o quanto a gente estava bem distante aí, né, em termos de sabedoria aí quanto ao esporte. Aí depois de um tempo, né, o que vocês fizeram? Tava tabelando, fazendo gol do meio de campo, dando de calcanhar, isso é verdade. Aí vão falar, nossa, agora o Daniel forçou. Não eu não estou forçando. Teve gol do meio de campo, teve gente dando de calcanhar. Quem fez lembra. E tabela é o que mais tinha, na verdade. Que o que vocês começaram a mais fazer era tabelar, que era o que eu mais perturbava vocês. Eu, como técnico de vocês, junto, é claro, com o Valtão, com o Ricardo e com o Anderson, né? A gente estava sempre lá batendo cartão para treinar todos os seis. As meninas foram sábias, galera. Por quê? Elas não ficaram em casa, elas poderiam ter ido pelo cômodo, elas poderiam ter, enfim, não que ficar em casa seja cômodo, né? Ainda mais, infelizmente, muitas vezes, ainda mais para as mulheres, né? Que sobrecarregadas às vezes em casa, né? Que não é o caso aqui em casa, né, amor? Aqui em casa eu também sou sobrecarregado, não é verdade? O que você acha? Tira do mute aí e dá um oi. Enfim, ela tá rindo ali no quarto. Mas elas não ficaram em casa, elas saíram para poder fazer algo diferente e se expor. E elas foram humildes, elas ouviram o seu técnico. E aí perceberam que elas são capazes de fazer coisas incríveis, saíram da zona de conforto. E é isso que vai estar, inclusive, lá dentro do livro de Provérbios, da gente ir fazer por onde. Se a gente quiser, olha só uma coisa impressionante que a gente faz, simplesmente se comunicar. Falar é algo muito estranho e complexo, né? Esse som saindo aqui da minha garganta e a minha boca mexendo de uma forma que começa a virar uma coisa que vocês entendem. E isso é muito estranho e complexo e leva muito tempo para poder pegar quando você é uma pessoa mais velha. Eu sofri, inclusive, bastante por isso quando eu fui para os Estados Unidos, tinha que aprender inglês lá e eu parecia um bebê gigante. Você se torna uma pessoa que não sabe se comunicar direito, só que você é um adulto, então é extremamente inconveniente. Com o tempo, as pessoas elas até têm um pouco de paciência, mas depois você é mais uma pessoa que não sabe se comunicar direito, então não é tão legal de você ter conversa, mas mesmo assim eu fui sábio, eu não desisti, eu continuei tentando, e aí com o tempo as coisas foram clareando, eu continuei me expondo, né? Enfim, e aí as coisas dão certo, assim que elas costumam progredir, né? Quando a gente segue aí os princípios de sabedoria, enfim. E aí a gente mostramos possuir sabedoria, que é esse rohema, né? Essa palavra aí em hebraico, quando utilizamos deste princípio para viver uma vida de sucesso. E esse vai ser a conclusão, mais ou menos, do livro. Fala, faça por onde, você já sabe, siga os conselhos, aí lá em Provérbios vocês vão ler todos eles, e a gente, conforme lê, né, os evangelhos onde tem escrita a vida de Jesus, a gente vê que ele é como se fosse todos aqueles ensinamentos de sabedoria. Então, quando a gente vive dessa forma, fazendo por onde, acreditando, a gente colhe frutos muito legais. E aí o livro de Provérbios é mais ou menos isso. Só que aí vem o livro de Eclesiastes, e ele vai numa outra pegada. Ele já começa, né, com a seguinte questão: você acha que usar a sabedoria vai te trazer sucesso? É melhor pensar novamente, porque a vida debaixo do sol é sem sentido, né? E ele vai questionar alguns pontos aí fundamentais, né, do porquê que não faz sentido. E provavelmente alguns de vocês, conforme eu estava falando sobre toda a beleza de Provérbios, sabedoria, fazer por onde e colher bons frutos, pensaram, nem sempre é assim. Às vezes eu fiz por onde e mesmo assim eu me dei mal. E é sobre isso que Eclesiastes fala. Ele tem aqui, Eclesiastes 2, do 11 ao 15. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como luz é melhor do que as trevas. O homem sábio
Tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia, percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo: o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? E aí? Então eu disse no meu íntimo: isso não faz o menor sentido, porque todos vão acabar morrendo igual. E ele vai questionar esses pontos. Esse livro ele é escrito da seguinte forma: quem está expressando essas opiniões é como se fosse um sábio, um professor, um crítico, né? Crítico do quê? Da sabedoria. Ele pega lá os princípios que eram colocados em Provérbios e começa a criticá-los. Só que ele está sendo escrito, apresentado por uma outra pessoa, que é o autor do livro. Ele é o escritor. E ele vai apresentar, então, essa pessoa que tem essa visão da vida, né? Essa visão mais amargurada da vida. Ele vai descrever as opiniões, depois ele vai fechar, vai concluir com o que ele acha. E os 3 tópicos que são trazidos por esse professor são os seguintes sobre a nossa vida. Vamos pensar o quanto isso é de fato controverso. A passagem do tempo. No final das contas, ele passa e do nada ele acaba, ou ele continua por mais tempo para quem não necessariamente foi bom. A pessoa vive mais, às vezes quem é bom vive menos. A morte, inevitavelmente, que é o segundo ponto. Por que acontece? Por que tem que ser dessa forma? Por que às vezes é para uma pessoa que está sendo boa, correta e justa, e às vezes tem uma pessoa injusta que continua viva. E o acaso, a natureza aleatória das coisas, tá? Bem, vamos ver sobre a passagem do tempo, o que ele fala. Gerações vêm e vão, mas a Terra já está aqui muito antes de nós e vai continuar por muito mais tempo. Ninguém se lembra de pessoas de muito tempo atrás e nem das que vão existir. Elas também serão esquecidas pelas que virão depois. No final das contas, o que ele coloca aqui, o tempo é enorme, a Terra está aí há muito mais tempo, assim como o universo está ainda antes da Terra. A gente é um piscar de olhos, né, dentro dessa perspectiva cósmica. A gente, na verdade, não é praticamente nada. Então, ele levanta esse ponto. Putz, quem nós somos, né, em termos de tempo? Nada. Todos vamos morrer, que aí é o próximo ponto dele. Sim, refletir sobre todos esses temas, Eclesiastes 9, tá? Refletir sobre todos esses temas, cheguei à conclusão de que os justos e os sábios, as obras de suas mãos, estão sob o controle total de Deus. O que os aguarda, seja amor ou ódio, ninguém pode saber. Assim, todos caminham rumo ao mesmo destino. Todos os justos quanto o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, o que consagra sacrifícios e louvores e o que não. Ou seja, quem vai na igreja não vai. O que acontece com o homem bom ocorre também com o pecador. E o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Esse é o mal que para sobre tudo o que se realiza debaixo do sol. Todos nós estamos expostos ao mesmo destino. Além de todo o coração, de tudo, o coração do ser humano está repleto de malignidade, de insensatez, mal que o acompanha durante toda a vida. Finalmente, todo homem se juntará aos mortos. Então ele questiona, e isso é bem, nossa, que deprimente, né? No final das contas, não dá em nada, todo mundo morre igual, é isso que ele está falando. E aí, por último, essa natureza aleatória das coisas, que às vezes acontece. Nem sempre é do jeito que a sabedoria está falando ali no começo. Nem sempre você faz tudo certinho, dá tudo certo para você. O que a gente percebe no dia a dia? Nem sempre o mais rápido tem aqui, ó, Eclesiastes 9:11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Pois o tempo e o acaso afetam a todos. Nossa, que deprê, né? Eu falei, ó, pessoal, então vamos ler aqui a parábola dos talentos, que fala lá sobre o Senhor que sai e volta, e aí a gente multiplica talentos. Vamos entender então qual que é o sentido das coisas. E aí eu trago Eclesiastes aqui, dando uma deprê total em todo mundo. E o resumo é que na prática, a gente não pode controlar qualquer coisa na nossa vida, né? É muito imprevisível. A vida é muito previsível para a gente poder, de fato, controlar as coisas. A gente pode achar que está no controle, mas não é bem por aí. Olha aí para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele se ele tinha planos que ele não pôde concluir por causa do Covid-19, de que parou tudo e cagou todas as coisas, ficou tudo ruim. É uma hora aí para a gente se reinventar, né? Para a gente agir como o José, que remou contra a maré diante de circunstâncias adversas. Às vezes a gente pode até aprender novos caminhos, mas é uma coisa que destruiu qualquer plano, né?
totalmente fora do nosso controle. Quando isso vai acabar e a gente vai poder voltar a viver normal e tudo dar certo? A gente não faz ideia. Não está no nosso controle. E então, se você quer controlar a sua vida, ter controle dela, inevitavelmente você vai acabar falhando. Ser fiel a Deus é saber que não depende só de nós. Que não depende de nós, na verdade, nem dos nossos talentos. Ele quer nos usar. Então a gente tem que se prontificar, sendo fiel no pouco para ser levado aonde ele tem para nós, mas não depende necessariamente de nós. A gente tem como oportunidade reagir da melhor maneira possível com os talentos que a gente tem. E aí, 40 vezes, né, durante o livro de Eclesiastes, é citada uma palavra que é traduzida como sem sentido, né? Vã, futilidade. Essa palavra, ela no hebraico é hevel, e essa palavra quer dizer vapor ou fumaça. Então, quando ele fala que no final percebeu que tudo não passa de vaidade, ele está falando essa palavra hevel. Essa palavra ele está falando que não passa, então, de vapor. E aí o que é interessante a gente perceber é que assim como o vapor, a vida, ela é misteriosa. Você não consegue definir ele, né? Tá ali. E bonita. Mas que não está no nosso controle. E o sentido, então, ali quando é dito isso 40 vezes, tudo não passa de vapor, não é que a vida não tem sentido, mas é que o sentido não é necessariamente claro. Nem sempre a gente entende. E pode ser que a gente nunca entenda. E isso acontece. O que a gente precisa, né? Aprender a respeito da sabedoria e viver em temor a Deus. Na conclusão do livro, quem é o escritor que está vendo aquelas opiniões amargas da pessoa que está criticando a sabedoria, tem essa conclusão. Que o bom é aprender a respeito da sabedoria e viver em temor a Deus. E isso, inclusive, vão sendo as conclusões finais lá do crítico, do professor. Mesmo que isso não garanta sucesso, porque isso é o certo. Mesmo se na adversidade, que nem quando o pastor Isaías contou a história dele, que as chances eram menores de você poder ter sucesso com tantas coisas jogando contra, ele fez o que ele entendia como certo, e Deus o honrou. E essa é a linha que a gente tem que seguir. A gente já não consegue controlar a nossa vida. Então, um aprendizado aqui é a gente parar de tentar, porque isso nos gera ansiedade. A gente fica achando que o futuro está no nosso controle. A gente planeja, mas a resposta certa vem do Senhor, e por aí vai. Várias vezes os nossos planos mudam, os nossos planos mudam para melhor. A gente tem que garantir que esteja, que a nossa consciência não esteja tentando dominar isso, porque isso nos faz mal. Isso nos gera ansiedade e frustrações desnecessárias. A gente tem que ter a noção de quão humilde e pequenos nós somos diante de tudo isso, que é a vida, né? Ou seja, a gente precisa aprender a segurar as coisas com as mãos abertas. Essa precisa ser a nossa atitude diante do Senhor, já que as coisas podem mudar aí de repente. Vamos parar de nos preocupar e, ao invés disso, aproveitar o quê? O que a gente tem. O que a gente tem é o nosso presente, uma boa conversa com os nossos amigos. Quantas vezes eu estou aqui em casa e, infelizmente, isso acontece e começo a conversar com a Mari, mas a minha cabeça depois vai para longe. Para me preocupar com uma coisa que eu não vou mudar. E que, no final das contas, vai ser diferente daquilo que eu estava com expectativas. De que adiantou? Eu só perdi a oportunidade de fato, viver o que Deus me deu, o presente. De estar com a minha esposa e trocar uma ideia com ela e marcar aquele momento dentro do meu coração. Mas não, eu estava em outro momento mentalmente, por mais que eu estivesse de corpo físico ali. Isso não é sábio, isso não é a forma que Deus quer que a gente viva. A gente precisa ser humilde para nos submetermos à vontade de Deus. Ele nos ama e cuida de nós mesmo na tribulação. E a tribulação, no final das contas, é quando a gente mais aprende, é quando a gente está fora da nossa zona de conforto. Ele é soberano, ele está nos ensinando e cuidando da gente mesmo nos momentos mais difíceis. Os momentos mais difíceis da minha vida, acho que foram os momentos em que eu mais aprendi. E no final das contas, um dia essa fumaça, essa falta de sentido, no final das contas, ele sempre fala, tudo não passa de vaidade, o que a gente está acostumado, que é essa palavra vapor, essa falta de sentido, de clareza, e isso vai embora.
vai se desfazer, Deus vai clarear, vai trazer a sua justiça sobre todos nós, mesmo quando nós fomos injustiçados por coisas que a gente ainda não entende hoje. Então, o que a gente precisa temer a Deus e seguir a sua palavra. E aí, por último, vem o livro de Jó. Então, o livro de Eclesiastes termina assim, e o livro de Jó vem e conta aquela história de um servo fiel que tem muitas bênçãos, tem uma reunião lá no céu, existe uma figura angelical que contesta a Deus, que é descrito como o Satã, que é o opositor, e ele fala, pô, esse Jó ele só está fiel ao Senhor porque ele tem muitas coisas. Se o Senhor tirar dele, ele não vai ter mais, e aí Deus permite que essa situação aconteça com ele, ele passa a não ter mais nada daquelas coisas, os amigos dele começam a achar que ele deve ter feito alguma coisa errada, porque Deus é justo e fiel, e essas coisas não deveriam acontecer a uma pessoa que é justa e fiel. Então, logo, o Jó não deve estar sendo justo. E se você está passando por tribulações, às vezes as pessoas vão pensar isso de você. Desencana, as pessoas não pensam o que é mais sábio. As pessoas não têm a sabedoria de Deus, não podem compreender o que está verdadeiramente acontecendo. É um momento para você refletir. Pode ser que tenha algumas coisas que você possa melhorar nesse momento de tribulação e tudo mais. Mas pode ser também um momento de aprendizado, de humildade, de Deus estar trabalhando no seu coração. E aí, depois de todo esse tempo em que Jó ficou já sem dinheiro, sem família, ele contesta a Deus, e aí começa um diálogo entre ele e Deus através de uma tempestade, aonde Deus, dá uma sacudida boa no Jó e ele meio que dá uma humilhada em Jó. Ele fala, quem você acha que é isso? Aí vai acontecer lá em Jó 38. Eu não vou ler, porque aí ficaria um pouco extenso. Eu não sei como a gente está de tempo. Eu vou já caminhando aqui para encerrar, para a gente não se adiantar muito. Mas leiam Jó 38. Eu vou só pegar um exemplo aqui do Jó 38, para ver como ele começa. Que, olha as palavras. Primeira resposta do Senhor a Jó. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda às perguntas que eu vou lhe fazer. E aí ele começa a fazer algumas perguntas. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a Terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? E aí ele começa, não, você não sabe de nada disso, você não sabe o começo, quem está achando que é para saber alguma coisa? E aí ele fala, quem você pensa que é? Depois, aí o Jó vai dar uma resposta, e aí ele vem, e por último, tem uma outra resposta, a segunda resposta de Deus, que é a resposta final, que ele vai descrever duas figuras que são como bestas feras selvagens, grandes, maravilhosas, e que são selvagens e acabariam com o Jó do dia para a noite, assim como com outras criaturas que estivessem ameaçando elas. Só que essas criaturas não são em si do mal, elas só são selvagens. Elas fazem parte de alguma coisa que pode ser que o Jó não entenda necessariamente, mas que fazem parte da criação de Deus. E aí acaba a história e o Jó tem a conclusão. Ele é levado a um lugar de muita humildade. Deus, ele parece injusto com o Jó inicialmente, mas a perspectiva de Deus, ela é infinitamente maior. Ele é o criador do universo e age aqui e desde o princípio até o nosso momento atual. E na sua vida agora e na minha, ele está cuidando, e mesmo quando a gente está achando que as coisas são injustas, estamos dentro da soberania de Deus. Num mundo que nem sempre é justo, muito pelo nosso próprio mal, infelizmente. Nós, homens, né, nas coisas que nós plantamos, nas coisas que nos corroem, às vezes o sistema a qual nós pertencemos, ou a família onde nós nascemos, enfim. Mas lembre-se, a gente deve se manter justo e seguindo a sabedoria. E aí é o que o Jó faz aqui. Ele entende coisas que não conseguimos entender, Deus. E o seu agir através do universo é o que ele chama da sua sabedoria. E aí onde que isso leva Jó? Jó é levado a se render em humildade. Ele nunca entendeu o porquê de ter sofrido, mas ainda assim consegue viver em paz e em temor a Deus, ali confiando que existe um porquê que ele não entende, enfim, e faz por onde. E aí ele se reergue, ele vai e trabalha, e ele consegue tudo em dobro.
ele ter perdido tudo não era uma punição de Deus, ele ter reconquistado as coisas não foi uma recompensa, era um presente de Deus na vida dele. E ele fez por onde? Ele volta a seguir tudo que ele sempre foi, os princípios corretos, e as coisas voltam a acontecer para ele. E aí tem a última resposta de Jó para Deus, que é o capítulo 42, do 1 ao 6. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, estou envergonhado de tudo o que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Aquelas dúvidas que a gente falou no começo, em que tipo de mundo nós vivemos, o que Deus espera de nós, como multiplicar, o que é viver bem aqui, ter sucesso, como extrair o máximo da oportunidade que Ele nos dá. É respondido em Provérbios e em a gente viver de acordo com a sabedoria. Em Eclesiastes, em a gente se manter temente a Deus. E em Jó, e para a gente ter calma, que mesmo quando a gente não entende as coisas, a gente está diante da sabedoria de Deus e que a gente deve se manter alinhado com essa sabedoria. Isso tem que fazer parte do nosso íntimo, do nosso coração. A gente, diante das tribulações, das dificuldades, quando a gente não souber como agir, a gente pode se perguntar como que Deus quer que a gente haja. E Ele quer que a gente haja da maneira correta, da maneira sábia, que é descrita em Provérbios, do exemplo que é Jesus Cristo. Provérbios, viver de acordo com a sabedoria de Deus, personificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que é a chave de toda a história da Bíblia. Assim como os dois servos que multiplicaram seus talentos, que fizeram por onde, que saíram da zona de conforto, que multiplicaram aquilo que eles tinham, na medida que eles tinham, e foram para cima. Eles não tiveram medo, eles sabiam que eles podiam contar com a ajuda do Senhor. Quem sabe aquele um que, se tivesse arriscado e perdido, teria contado uma história melhor para o Senhor do que ter falado que não tentou, porque teve medo. Deus não quer que a gente fique paralisado pelo medo. Mesmo diante de circunstâncias ruins, Ele está cuidando da gente, Ele tem um propósito para nós e Ele espera de você que você possa multiplicar com o que você tem. Em Eclesiastes, viver em temor e seguindo a sabedoria de Deus, também personificado em Cristo Jesus, não tentando controlar a nossa vida. Não vale de nada a gente tentar controlar a nossa vida, a gente nem sabe quanto tempo de vida nós temos. Nós podemos planejar, a resposta certa vem de Deus. Vamos tentar fazer por onde, mas tendo a confiança de que, no final das contas, as coisas estão cooperando para o nosso bem. Afinal de contas, nós nos submetemos à vontade dele. Então, é isso que a palavra de Deus tem para nós e é assim que nós devemos viver. Assim como Jó, você é uma criatura especial de Deus. Ele criou o ser humano com um potencial absurdo. Eu falei aí do caso das meninas do futebol. A gente tem diversos outros exemplos que você não diria que são óbvios, de pessoas que não têm as melhores chances e mesmo assim multiplicam seus talentos. Essas pessoas, quando você para conhecer um pouco da história delas, você vai ver que elas têm esses princípios de sabedoria, de se manter íntegras, corretas, e com isso elas conquistam a confiança de outras pessoas, passam ou a trabalhar para outras pessoas, ou ser parceiros de outras pessoas, e através disso construir grandes coisas. E esse é um potencial que todos vocês têm. E hoje em dia a gente está conhecendo novas possibilidades, né? A gente está se conectando através da internet para poder fazer um culto, graças a Deus, e a gente pode também estar se conectando pela internet para fazer uma venda, para dar uma aula, e por aí vai. Nosso potencial é enorme, basta a gente correr atrás, procurar. O que a gente precisa, no final das contas, é aproveitar os talentos que a gente tem no presente, né? Nas áreas que a gente tem, para poder extrair o melhor deles. A começar pela nossa casa, né? O nosso íntimo, os nossos familiares, nossos amigos, os nossos inimigos. Vamos plantar o que é bom, independente. Planta o que é bom, boas palavras, atitudes boas, a gente se manter no que é correto, mesmo quando agem errado com a gente, que é mais difícil, a gente manter a calma.
vamos ser recompensados por isso. Confiar que você pode tudo em Deus que te fortalece, confiar que todas as coisas cooperam para o seu bem, pois você ama esse Deus que é o Criador do universo, que para Ele você é bem pequenininho, mas muito especial, e que Ele te criou com um propósito para você ser cuidado, poder frutificar e viver essa vida da melhor maneira possível, buscando o grande tesouro, né? Que é a outra parábola que Jesus conta da pessoa que descobre que num terreno, numa casa, ele tem um grande tesouro, então o que ele vai fazer? Ele resolve vender tudo que ele tem para comprar esse grande tesouro. Assim é para nós. A gente tem que multiplicar com os princípios da sabedoria. Porque os princípios da sabedoria são os princípios de Jesus Cristo. É uma forma de viver correta, é uma forma de viver que está plantando para o futuro, que nem sempre se dá bem aqui nessa terra, por conta dessas circunstâncias que a gente falou, que, de modo geral, a gente viu ser bênção na vida de muita gente, são infinitas as histórias, mas nem sempre vai ser perfeito, porque esse não é o reino de Jesus na terra. A terra, a gente, através dele, tem feito por onde, mas ainda há, o maligno ainda está aqui, infelizmente. Então, nem sempre tudo em termos de seguir a sabedoria, fazer por onde, vai trazer frutos nessa vida, mas a gente está plantando para a nossa vida futura. Assim como aquele homem, na parábola de Jesus Cristo, ele tem um terreno que ele sabe que existe um tesouro lá, ele vende tudo para pegar, a gente sabe que existe um céu. Que essa é só uma parte pequena de toda a vida que a gente tem para viver. Que a gente acredita na ressurreição. Assim como a galera que investe na Bolsa de Valores, a gente está trabalhando com o futuro, quando está investindo na Bolsa de Valores, no que vai dar mais certo lá na frente. E se a gente for colocar em perspectiva a nossa vida pequenininha versus toda a eternidade que a gente tem para viver, o que vai dar certo lá na frente é viver de acordo com a sabedoria de Cristo, a sabedoria do Senhor Deus, e em temor a Ele. E isso vai ser bênção aqui já na terra, nem sempre, e nem sempre a gente vai entender, mas já vai ser bênção aqui na terra, e ainda mais bênção para todos vocês. Glórias a Deus no futuro, quando estaremos todos juntos aí na nossa vida ressurreta, que é possível, graças ao Senhor Jesus. Beleza? Então essa é a palavra aí. Tamo junto. Quem gostou, deixa um like, um aleluia, glória a Deus e compartilha. Amém, Dani. Glória a Deus.